Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje e nos abençoando nesse capítulo de número 68. E o tema dele se chama Além Túmulo. André, qual que é o versículo que Emmanuel escolhe para embasar a nossa reflexão de hoje? Emmanuel seleciona um versículo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13, e diz assim: E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Aqui Paulo, neste capítulo 15, ele está dizendo a respeito da ressurreição, né? E então ele coloca isso para a comunidade de Coríntios, essa informação aqui. Duda, o que Emmanuel diz para nós a respeito desse tema? Bom, André, Emmanuel vai trazer hoje para falar sobre o além-túmulo, né, como o próprio capítulo traz. Então, ele vai nos colocar alguns questionamentos, nos pôr a pensar o que acontece nesse além-túmulo, né? Então, hoje ele nos traz que o trabalho edificante no auto-aperfeiçoamento continua também no além-túmulo, assim como fez o Mestre. Nós sabemos, né, a Bíblia nos conta que ele ressuscitou e que mesmo depois ele continuou sendo laborioso, continuou envolvido em atividades incessantes no bem. Então, igualmente quando ele esteve aqui na Terra, o trabalho não cessou para ele quando ele passou para o outro lado. Então, todos nós sabemos, temos informação e às vezes a gente fica pensando que esse além-túmulo pode ser diferente. Muitos acreditam que talvez existe um gramado, né, que muitos vão esperar na ociosidade nesse além-túmulo e vamos ficar descansando em repouso à espera de um juízo final. E o benfeitor vai afirmar aqui que pensar de tal forma a gente está contrariando o que o Evangelho nos traz. Porque Jesus nos mostrou o caminho quando esteve aqui e depois do além-túmulo, né, quando apareceu aqui, nós percebemos, né, essa atividade, esse trabalho que ele manteve lá. Então, se pensarmos ao contrário, igual o Emmanuel fala, vamos estar contrariando o Evangelho, porque Jesus é o nosso guia, é nosso modelo. Então, seguir o que ele fez é entender a continuidade da vida nesse além-túmulo, né? O Emmanuel também pontua nesse capítulo de hoje que muitas vezes os homens tentam trazer soluções muito simples e próprias para os desígnios espirituais, se achando no direito ali, achando que tem uma superioridade para fazer tal função que requer muita evolução espiritual, né? Então acreditam que por ser superiores aos outros irmãos, têm o poder ali em suas mãos e são suficientemente bons para determinar o local que um irmão vai viver no além-túmulo. Então, por vezes, acabam determinando para um próximo, para algum conhecido, essa pessoa vai para o inferno por tempo limitado. O Emmanuel até usa uma frase aqui que ele fala assim, que se sentem como se fossem absolutos senhores. E ele afirma, né, que aqui ninguém é tão perfeito para determinar tamanha punição a alguma alma que está aqui em processo de evolução. Então, estamos todos aqui num processo muito inicial ainda do nosso aperfeiçoamento. Então, nós não temos condições espirituais para fazer tal punição a alguém, e ainda mais uma punição deste tamanho, muito grave. Então, ele deixa uma pergunta, né, para refletirmos, né? Então, como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para um inferno ilimitado? Então, como podemos qualificar, né? Então, ele coloca esse pensamento para gerar uma reflexão interna nossa,
Não para apontar o dedo para o irmão que faz isso, mas pensar realmente como não temos esse poder nas nossas mãos. Então, é preciso saber que nós e nem ninguém está habilitado para fazer tamanha predição a pensar o que o outro vai fazer no além-túmulo dele. André, você conhece uma história que posso trazer aqui para nós para ilustrar ainda mais essa reflexão de hoje? Você estava falando aí, eu pensei em uma coisa aqui que o Espiritismo traz para nós que é muito confortador, porque se a gente pensar assim, então quer dizer que alguém vai para o inferno eterno. Então pensa, esse alguém tem uma mãe. E como que uma mãe vai conseguir ser feliz sabendo que seu filho está no inferno eterno? Por mais que ela esteja no céu, ela não vai ser feliz. Então, se a gente pensar que existe um inferno eterno para uma pessoa ficar lá eternamente sofrendo, isso não condiz com a bondade de Deus, né? É só uma pontuação. Agora, a respeito da história de hoje, eu queria mostrar esse livro aqui, ó, que chama Jesus Voltando, que é do João Nunes Maia com o espírito Shaolin. E neste livro aqui, traz muito sobre o além-túmulo. Por quê? Porque neste livro, ele traz a respeito das 15 aparições que Jesus teve após a sua crucificação. Desde a primeira, que foi para Maria de Madalena, e a última, que foi para Paulo, quando ele era Saulo, para ele se tornar Paulo. E aí, nós retornamos até Paulo, que foi o começo da nossa reflexão, com seu versículo na carta para os Coríntios. Então, olha a propriedade de quem está escrevendo, porque ele disse lá em cima: e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Então, ele está dizendo assim: ele apareceu para mim, ele se mostrou para mim, ele voltou do além-túmulo. Então, eu não tenho como negar que isso não exista, né? Então, todas essas aparições de Jesus que ele teve, primeiro apareceu Maria de Madalena, depois ele foi aparecer para os apóstolos, apareceu, enfim, para Paulo. O que Jesus queria nos mostrar, nos revelar? Não só que estava cumprindo uma profecia de que ele retornaria, né? Mas que a vida é eterna. Ele queria mostrar a eternidade da nossa existência. Porque antes dele aparecer, os discípulos tinham muita angústia, eles estavam muito preocupados, pensando: nossa, mas será que ele vai voltar? Será que ele vai voltar? Porque ele disse que ia voltar, então se ele falou que ia voltar, ele tem que voltar. E eles ficavam com aquela agonia muito grande, né? Porque eles acreditavam em Jesus, caminharam com Jesus e criaram uma expectativa muito grande. Só que quando Jesus faz, Jesus cumpre. E Jesus aparece. Então, a partir desse momento que ele aparece, que nós temos esses relatos de que ele apareceu nessas 15 aparições, isso, qual é a conclusão que nós tiramos para quem é cristão? A vida continua. Então, isso é muito reconfortante para todos nós, porque a doutrina espírita, que ela é consoladora, como que você consola uma pessoa se a vida acabasse aqui? Você assim, não, a vida é isso aqui, acabou, não tem mais nada, ou fez ou não fez. Não, não é assim que você consola alguém, né? Alguém que perdeu uma pessoa querida, fala assim, nunca mais você vai encontrar, nunca mais você vai ver, sendo que não é assim que funciona. Jesus, então, veio justamente para isso quando ele apareceu, para nos dizer, olha, aquieta o coração, acalma, porque um reencontro será possível e ele um dia ocorrerá. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? André, selecionei um trecho que Emmanuel diz assim: ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Quis encerrar, né, com esse trecho aqui para fixarmos o ensino dessa reflexão de hoje. Como você trouxe, né, nesse livro, mostra as 15 aparições de Jesus, mostra a continuidade da vida, mostra, né, aqui sabemos na Bíblia que Jesus nos mostrou aqui como fazer a criação na eternidade, né, nos mostrou o modelo.
né, em seus inúmeros exemplos que ali é relatado. Então, ele nos mostra, né, que a ressurreição, né, é a prova viva de que a vida continua do outro lado, como você trouxe. A vida é um incessante trabalho, porque em todas as aparições, Jesus ainda estava em trabalho, ele estava trazendo um ensinamento, um exemplo. O trabalho é incessante, assim como a vida também é eterna. O trabalho é eterno e a vida também é eterna. Então, para alcançarmos a alegria e estarmos na eternidade, é preciso confiar, né, realmente que a ressurreição ela existe e que a vida é infinita. Porque, como você trouxe, né, o maior consolo é saber que aqueles que mais amamos vai estar lá. Vamos ter a oportunidade de reencontrar, aquele abraço novamente vai ser possível, e que aquele adeus não foi o último. Então, nada mais reconfortante do que essas aparições de Jesus que nos mostram de uma forma tão linda que a vida continua. Eu espero todos vocês na semana que vem para juntos refletirmos o próximo capítulo que Emmanuel traz, de número 69, se chama Comunicações. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. É um versículo tirado lá do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Desejo a vocês uma semana abençoada, de muito aprendizado. Até sábado que vem. Até sábado que vem a todos e que assim seja.